Boa tarde a todos e todas. Agradecer a CNT pelo convite. Ficar por último é difícil, né? Porque já se foi falado tudo, né? Mas eu, sou presidente aqui da CCR Mobilidade, então vou falar com viés de um operador de trilho privado, né? Não sei se todos sabem, né? Mas a CCR hoje já é o 7º maior operador de trilhos privados do mundo, né? Em termos de número de passageiros transportados. E a história aqui do marco legal para a gente é muito importante. O marco da mobilidade é muito importante, né? Porque cria esse ambiente para que a gente continue investindo, continue se desenvolvendo, né? E continue ampliando a nossa operação aqui no Brasil. Eu acho que tem algumas questões que já foram comentadas, mas eu queria talvez dar um histórico um pouco da forma como chegamos onde chegamos, né? Se a gente pegar bem lá no início do transporte público, ele era uma atividade empresarial, né, voluntária, né? Quer dizer, o empresário olhava e falava, olha, tem uma comunidade aqui, as pessoas precisam se deslocar do ponto A para o ponto B, eu vou ali comprar um ônibus, comprar uma van, comprar, enfim, um veículo, e vou oferecer esse transporte e eu cobro a tarifa que eu quiser, né? Enfim, é absolutamente não regulado, né? Foi assim que começou o transporte público. À medida que foi evoluindo, começou-se a tentar colocar algumas regras, né? Então, licitar linha, né? Criar um bilhete único, mas ainda sem a participação de subsídio do Estado, do poder público, né? E aí, como se fez, então, essa história? Bom, se integrar, né, o ônibus A, integrar o passageiro com o ônibus B, nós vamos dividir a tarifa 50% para cada um, né? Ou, enfim, um percentual lá que se ficou estabelecido. Quando se fez isso, eu criei um desincentivo para a integração, né? Porque se eu sou um empresário de ônibus, eu fui lá, né, comprei o ônibus, ou a van, ou qual veículo seja, investi para oferecer um serviço e a minha remuneração é só a tarifa, e se o meu cliente aqui, o meu passageiro, descer do meu veículo, pegar um outro transporte, eu vou ganhar metade, por que eu vou facilitar isso? Né? Então, eu vou sim querer pegar esse passageiro do ponto A e levar ele lá no destino final dele, no ponto B. E se tiver que integrar, né, vou fazer o possível para que ele não integre, quer dizer, para ele não tenha conforto, né, de sair do meu transporte e pegar um outro transporte, né? É claro que a gente veio evoluindo, né, já foi falado aqui, hoje tem mais subsídio para o transporte público, mas a gente tem um histórico, né? E um histórico de que as nossas integrações são as piores possíveis, né? O Gilberto falou isso agora há pouco, né? Quer dizer, se você vai pegar, às vezes, né, um transporte e vai integrar com outro, você desce no meio da rua, na chuva ou no sol, né? Você vai correr o risco de um assalto, né, enfim, de uma violência ali naquele ponto em que você está esperando o outro transporte. Às vezes você precisa atravessar uma avenida que não tem passarela, não tem sinal de trânsito, né? Enfim, então a gente veio ao longo do tempo, né, uma carência muito grande de um investimento, de uma integração física, inclusive, né? A gente fala muito da integração tarifária, que é importante, sem dúvida nenhuma, né? Temos gaps na maioria das cidades com relação à integração tarifária, que é super importante também enfim, para um planejamento integrado, né, dos modais de transporte numa região metropolitana. Mas nós temos um gap muito importante também de integração física, né, de dar conforto, né? E é o ponto que o Gilberto também acabou de falar, né, de que a gente aqui no Brasil não usa o transporte público, ou quem pode não usa o transporte público, né? Também é muito pela falta de conforto, né, e comodidade numa integração, né? Às vezes, e de segurança, né, como eu comentei, numa integração. Então, a gente tem um gap importante para investir também nessa qualidade física aí da integração. Acho que o marco aqui vem ajudar, né, na questão de criação dessa figura da autoridade metropolitana ou do consórcio, né, como já foi falado, porque sem esse olhar de alguém que está privilegiando, né, o nosso cliente final, né, que é o passageiro, no trajeto dele, né, fica difícil com que cada um isoladamente vá fazer, né, o sistema como um todo ser eficiente. Já foi falado aqui também de que se a gente
precisa, né, e o transporte público precisa ser subsidiado, até para que tenha qualidade, de novo, e que atraia uma maior parcela da população para o transporte público, não pode o poder público também financiar um sistema ineficiente, né? Então, não vai ter dinheiro para isso tudo, né? E a gente precisa, sim, otimizar, ser eficiente, para que, sim, a gente tenha também uma parcela maior do subsídio, quer dizer, do custo do sistema sendo subsidiado, né, por tarifa, pelo poder público. O marco ele é um avanço super importante, né, e aqui reconhecer o trabalho do ministro Jader Filho, junto com o Denis Andia, junto com o Marcos, enfim, todos aqui muito dedicados e trabalharam fortemente aqui na evolução dessa matéria. E eu lembro quando eu fiz vestibular do IME em 1987, o tema da redação foi o bom versus o melhor, né? E é um pouco do que a gente tem, né? Quer dizer, eu buscar o melhor, né? Talvez não seja a solução ótima, né? Talvez a solução ótima seja eu implantar o bom e continuar perseguindo o melhor, né? Em paralelo, mas não esperar para que a gente tenha a solução perfeita, né? Para colocar em funcionamento. E aqui eu queria talvez trazer alguns pontos do ponto de vista de operador privado, né? Que a gente ainda precisa avançar. E uma das questões principais é a segurança jurídica. Se você pensar que um operador como nós, né, de trilhos, normalmente a gente tem um contrato de PPP, é um contrato de 30 anos, né, em que eu sou obrigado a cumprir o contrato, né, porque eu não tenho forma de sair desse contrato, né. Se eu denuncio o contrato, a justiça não me dá o direito de abandonar o serviço. Por outro lado, qual é a penalização, né, ou qual é a obrigatoriedade que o poder público tem de cumprir o contrato, né? Na prática, hoje, a gente não vê isso, né? Se o poder público quiser, o governante do momento quiser simplesmente descumprir o contrato, né, ele o faz sem penalização nenhuma, e o único recurso que o operador privado tem, eventualmente, é ir à justiça. A justiça leva 10 a 15 anos para tomar uma decisão. Muitas vezes o contrato já acabou, né? Então, a gente precisa, sim, avançar na questão da segurança jurídica nesses contratos, né? Tem uma outra discussão importante, quer dizer, em 30 anos, a cidade muda, a dinâmica da cidade muda, né? Pensar o que era a cidade 10 anos atrás, né? Não tinha, talvez, Uber, não sei se já tem 10 anos, né? As tecnologias novas, né? Enfim, todas que mudaram aí, os aplicativos, né? Transporte, quer dizer, cada vez mais entregas nas cidades e tudo. A dinâmica da cidade mudou, a cidade desenvolveu para um outro lado, né? Mas o nosso contrato é firme, né? Fixo, 30 anos, né? Então a gente precisa também criar as condições para que esse contrato ele possa ser ajustado no seu escopo, na sua necessidade, também para que ele atenda à necessidade da sociedade, da população naquele momento, né? E hoje a gente fica preso numa licitação que foi feita, né? E aí o questionamento que sempre vem é assim, não, mas espera aí, se talvez lá atrás, há 5 anos atrás, né, tivesse essa outra condição nesse contrato, talvez você não fosse o vencedor da licitação. Fato, né? Mas, por causa disso, nós vamos ficar mais 25 anos operando de uma forma que não atende à necessidade daquela cidade, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade nesses contratos, né? E na discussão de revisão desses contratos, né? Para que ele, sim, possa atender à necessidade da cidade que, eventualmente, mudou naquele período, né? Temos a necessidade também de fontes de financiamento, né? A gente ainda carece de fontes de financiamento, não só para os investimentos, mas também para a operação, né? E aí eu sempre faço essa provocação, né? Quer dizer, a gente tem na lei a obrigatoriedade de aplicação de recursos, né, de percentual da arrecadação em saúde e educação, e que são fundamentais, não estou questionando isso. Mas como é que as pessoas vão chegar na escola ou no hospital se ela não tiver o transporte público, né? Então, será que a gente também não deveria ter uma obrigatoriedade de uma parcela dessa arrecadação
ser, né, revertida aqui também para o transporte público, né? Eu sei que o Jorbera aqui deu algumas ideias também de fontes de financiamento, né, para o transporte público. E pode ser a alternativa que for, né? Mas talvez a gente devesse ter um compromisso mais firme com relação a um orçamento específico, né, para financiar o transporte público. E aí, só para fechar, vou chegar no ponto da indústria, né? No nosso caso aqui de trilhos, a indústria de trilhos foi sucateada no Brasil nos últimos anos, né, por falta de investimento. E aí, por conta também de não ter um programa de investimento, né, quer dizer, com talvez recursos destinados, né, de longo prazo, para que essa indústria se sustente. Outros países, você tem planos a cada 10 anos, né, que são feitos de investimentos em infraestrutura de trilhos, de forma que você dá uma perspectiva para a indústria sempre de 10 anos para frente. Mas isso não é feito simplesmente por uma decisão de um governante. Isso, nesses países que eu estou falando, né, a Alemanha é um exemplo, é colocado em lei, quer dizer, aprovada uma lei, né, de um plano de investimento em infraestrutura de mobilidade, no caso de trilhos, de 10 anos. Né? Isso dá uma segurança também para que a indústria invista, né, e tenha maior segurança para que a gente volte, talvez, a ter uma indústria ferroviária aqui no país, porque hoje tudo nosso é importado, praticamente, né? E, obviamente, isso encarece também o nosso transporte público aqui no Brasil. Enfim, só queria fechar com isso, não vou me estender muito mais, porque acho que já estamos no limite aqui. Muito obrigado.